Então, continuando aqui, né, nesse segundo vídeo, no prefácio do livro, o Panóptico, ele escreve assim. Põe atenção nisso para vocês assim, tomarem consciência do objetivo do projeto, né, da envergadura, né, da finalidade com que ele está escrevendo estas cartas. A moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução difundida, os encargos públicos aliviados, a economia assentada como deve ser sobre uma rocha, o nó górdio da lei sobre os pobres não cortado, mas desfeito, tudo por uma simples ideia de arquitetura. Esse é o prefácio que ele coloca, né, assim, já enunciando para que serve esse projeto arquitetônico de uma prisão. Então, como eu disse, são cartas, né, assim, escritas da Rússia de 1787, né, endereçadas a uma pessoa em particular. Essas cartas foram publicadas na Irlanda, tendo o interesse do ministro do Tesouro, intencionado a fazer o teste do sistema penitenciário. E depois disso, né, várias prisões serão refeitas ou construídas na Europa, certo? Para vocês terem uma ideia da importância disso, eu vou mencionar aqui, né, um trecho de uma das aulas de Michel Foucault, que foram publicadas depois nesse volume aqui, chamado A Sociedade Punitiva. Isso aqui é um conjunto de aulas, né, 2 anos de curso que Michel Foucault deu. Vocês sabem que naquele tempo, até hoje, né, na Universidade de Paris e qualquer universidade europeia, norte-americana também, o professor universitário, desculpa, ele trabalha apenas 2 meses no ano, assim, dando aula, né? O Michel Foucault dava de aulas no ano o que um professor da Unirg dá numa semana. No máximo ele dava 24 aulas. O restante do ano ele ficava pesquisando, preparando um novo curso. Então, essas publicações aqui, né, que tem aqui no Brasil tem esse tipo de formato, né, também aqui As Palavras e as Coisas, né, nesse outro livro do Michel Foucault, O Nascimento da Biopolítica, são cursos, né? Então você vai encontrar assim no título, né, aula de 3 de janeiro de 1973, né? E o que eu quero fazer referência aqui é da aula do dia 24 de janeiro, onde ele vai falar do panóptico do Bentham, né, que ele está falando aqui sobre a sociedade punitiva, né, como que a sociedade age, né, a criação do Estado policial, a criação da polícia como entidade mesmo de segurança interna das cidades e assim por diante. Então, essas aulas eram chamadas de curso. Por exemplo, aqui, curso anos 1972, 1973. Então é um conjunto de aulas que ele dava assim, normalmente ali em janeiro e fevereiro, em março, no máximo março, né? Toda quarta-feira, 2 aulas por semana, para um auditório. Um auditório que tinha alunos regularmente matriculados na Universidade de Sorbonne, ou alunos que quisessem participar lá, ou então intelectuais que vinham de fora. Não tinha chamada, não tinha prova, né? Os alunos ele proferia a palestra dele, a aula, e ficava depois disponível para alguma pergunta, e era isso só. Depois disso ele deixava os escritos, né, que ele escrevia para dar essa aula, todo professor faz isso, e aí depois ele partia para uma nova pesquisa, um novo curso, era assim.
Bom, estou dizendo isso como título de curiosidade. O trecho aqui da aula do dia 24 de janeiro de 1973 é este, né, em referência a este livro do Bentham. Em 1993, Bentham concebeu seu projeto Panopticon, que se tornaria a matriz arquitetônica das prisões europeias. Projeto que lhe fora inspirado pelo irmão, engenheiro naval que construíra portos e docas para Catarina II da Rússia, e concebera para tal fim um projeto de vigilância generalizada do porto. Então, aqui ele está dando, o Michel Foucault, a notícia, né, assim, delimitando realmente o que se trata esse livro do Bentham. Assim, explicando para vocês, a palavra panópticon, ela é uma palavra grega, né? Óptico significa olho, e pan significa total. Então, panóptico é aquilo que permite uma visibilidade total, né? É um jogo de luz, um jogo de lentes, né? As pessoas, agora é uma nova visibilidade. Então, esse livro do Bentham, ele é um marco, porque a partir dele não se trata mais de pegar pessoas e jogar dentro de uma prisão, ou pegar doentes e jogar dentro de um hospital, né? Ou pegar alunos e enfiar para dentro das escolas e não prestar mais atenção, né? Por exemplo, a gente tem um hábito de dizer sobre o sistema prisional, né, sobre os bandidos, né? Olha, vamos pegar um bandido e vamos botar na cadeia e tomara que você apodreça na cadeia. Tá? Essa ideia, ela é arcaica. Porque a partir do Bentham, não se trata de colocar a pessoa lá num porão e deixar a pessoa lá sem luz, sem vigilância. Não, não é mais isso. Ao contrário, você tem que colocar a pessoa num local onde ela possa ser vista, olhada, é econômico. Você não tortura, não bate, trata bem, mas a pessoa tem que estar isolada. Ela tem que estar assim, assim, impedida de fazer qualquer coisa. O comportamento dela tem que ser um comportamento desejável, e não um comportamento de tripudiar sobre a pessoa. Então isso é um marco, né? E o Michel Foucault vai aproveitar muito bem disso para dizer, olha, nossos tempos agora são de poderes muito mais excelentes, né? Muito mais excelentes, porque agora se trata de controlar as pessoas, inclusive com a colaboração delas. Então não é violento, nada mais disso vai servir. Tá certo? Então vamos agora ao texto, a carta 1. Né? A carta 1, ela vai falar aqui da ideia do princípio de inspeção. A ideia. Para que serviria? Então, a casa de correção planejada para alguém mantido no anonimato. Então, a pessoa para quem foram endereçadas as 22 cartas, não aparece aqui. Né? É um plano de um edifício concebido pelo irmão do Jeremy Bentham. Né? Casa de inspeção ou elaboratório. Ou seja, é o que hoje nós temos nas nossas prisões, né? Casa penitenciária. Né? E o aqui, né, o local, que ele chama de aqui, é a Rússia, no contexto da guerra entre turcos e russos. Então, era uma cidade portuária, uma região portuária, né, com escoamento de produtos. Então, havia necessidade de vigilância. Então, havia necessidade também de recolher pessoas, né, de fazer a reclusão de pessoas. E essa reclusão tinha que ser feita de uma forma que não fosse muito onerosa, né, que não exigisse muita gente para vigiar. Então, é para isso que vai servir. Né? Então, ele vai falar aqui da aplicação. Né? A todos e quaisquer estabelecimentos nos quais, num espaço não demasiadamente grande, para que possa ser controlado ou dirigido a partir de edifícios, queira se manter sob inspeção um certo número de pessoas. Então, nesse modelo de prisão que o Jeremy Bentham propõe,
não se trata de você fazer uma superlotação. Né? Vocês vão ver aqui também, não se trata de colocar muitas pessoas dentro de uma cela. Não. O ideal é colocar uma pessoa só. Porque o projeto moderno de controle da pessoa tem que individualizar, tem que mirar o indivíduo. Então, não pode ser como agora nas prisões brasileiras, que descuidaram disso e tem 50, 20, às vezes mais do que isso, numa cela, que as pessoas não têm nem espaço para dormir, né? Que é um confinamento que não tem nem comparação para se dizer. Né? É a condição subhumana, desumana, né? E não podemos nem dizer inumana, porque a gente não vai tratar animal nenhum dessa forma. Né? Então, é disso que ele coloca. Então, é um espaço que não pode ser demasiadamente grande e que a gente possa manter sob inspeção um certo número de pessoas, uma pluralidade de pessoas. Né? E aqui ele continua falando, né, dos propósitos e dos lugares. Né? Não importa quão diferentes ou até mesmo quão opostos sejam os propósitos, sejam de punir o incorrigível, encerrar o insano, reformar o viciado, confinar o suspeito, empregar o desocupado, manter o desassistido, curar o doente, instruir os que estejam dispostos em qualquer ramo da indústria. Então, ele está colocando aqui os diversos ambientes em que esse princípio de vigilância pode ser adotado, né, pode ser indicado. Continua lá. E treinar a raça em ascensão no caminho da educação, também nas escolas. Em uma palavra, seja ele aplicado aos propósitos das prisões perpétuas na Câmara de Morte, ou prisões de confinamento antes do julgamento, ou casas penitenciárias, ou casas de correção, ou casas de trabalho ou manufaturas, ou hospícios, ou hospitais, ou escolas. Então, aqui é uma sorte toda, né, de estabelecimentos. E quando ele fala aqui da prisão, aqui ele faz a distinção entre dois tipos de prisioneiros, né, que é aquele prisioneiro que já foi sentenciado, inclusive aquele que é sentenciado à morte. Então, existe uma vigilância sobre ele. E aquele que não foi sentenciado ainda, mas que teve uma prisão preventiva, que está aguardando julgamento. Então, para esses também, né, tem aqui um ambiente de prisão, que deve se espelhar nesse modelo que ele vai repassar aqui para a gente. Então, o que ele está almejando, o Jeremy Bentham, é a perfeição da vigilância. Vigiar de forma perfeita, né? Assim, sem erros, né? Evitando os erros. Né? Quanto mais constantemente as pessoas a serem inspecionadas estiverem sob a vista de pessoas que devem inspecioná-las, mais perfeitamente o propósito do estabelecimento terá sido alcançado. Ou seja, as pessoas que estão presas, que foram aprisionadas, elas devem se sentir eternamente vigiadas, constantemente vigiadas. Este é o modelo perfeito de vigilância. Porque acredita-se que as pessoas, quando vigiadas, elas produzirão um comportamento a contento de quem vigia. O comportamento esperado. Né? Porque na sociedade, né, por falta dessa vigilância, eles falharam no comportamento. Né? Como diz o Nietzsche, eles prometeram e não conseguiram cumprir. Agora que eles devem ser vigiados. Né? Mas ele está falando da prisão especificamente. Mas imaginem vocês numa fábrica, como que deve ser a vigilância numa fábrica.
Imaginem vocês numa sala de aula, durante uma prova. Como é que é o ritual de prova dos exames que o professor faz? O professor dá, por exemplo, o drama agora que os professores estão tendo, né, ao fazer as aulas online, né, dar aulas remotas e ter que aplicar provas também de forma remota. Né, e o professor não ter o devido controle do aluno que está lá do outro lado, se ele está consultando ou não o material. Né? Então, ou ele renuncia a essa vigilância, ou ele não tem como fazer isso. Né? A não ser que ele invente um esquema de que e fazem, alguns fazem isso, de fazer uma questão, uma complexidade mais ou menos, e dar para o aluno 10, 15, 20 minutos de tempo para responder aquela questão, coisa que, né, assim, terminado esse prazo, ele não tem mais outra chance de responder. Então, é um controle, a prova em si já é um controle, já é um instrumento de controle. Né? E os alunos respondem à prova de uma forma assim, bem obediente. Né? A gente vê, por exemplo, aqui na Unir, como que a frequência dos alunos chega a ser 100% em dias de prova. A gente olha nos pátios, por exemplo, lá dos estacionamentos, como que enchem de carros e motos em dias de prova, em dias normais de aula não. Isso talvez porque muita gente não tenha o devido controle da presença e assim por diante. Então, em ambientes escolares, né, formais, a presença da pessoa é uma questão também de controle, um controle panóptico, né, assim, visualizado. E para aqueles que vão fazer aulas online, o controle também está ali, porque o acesso do aluno indica, né, que ele foi lá. Bem que isso também pode ser burlado de uma certa forma, mas ele foi. Ele teve que dar aquela satisfação de que era ele que estava ali. Então, isso ocorre em diversos estabelecimentos. Pensem nos hospitais. Né? Num hospital em que hoje, estão vendo agora a época aqui do coronavírus, né? Nós vamos falar disso lá no texto do Foucault melhor, sobre essa situação. A triagem que passa todo suspeito dessa gripe, né, do Covid-19. E hospitais que são colocados para confinamento e vigilância. Então, é isso que o Bentham está propondo lá e que depois vai ser disseminado no mundo afora. Então, nós não vamos ter hospitais onde você joga o doente, né, assim, sem classificar o doente, sem ver a periculosidade da doença, né, onde depois vai matar todo mundo. Por exemplo, você tem uma pessoa com meningite, você coloca misturado com todo mundo, mata todo mundo de meningite. Né? Põe lá com o coronavírus, vai matar todo mundo, né? Porque não é a única doença que há, mas se pegar ainda essa vai ficar pior. Então imagine um hospital onde as pessoas indistintamente colocassem lá, fizessem um depósito de doentes. Né? As pessoas são colocadas lá para morrer, não para serem curadas. Então esse princípio do Bentham vai permitir que o hospital também se reestruture, que clínicas modernas surjam a partir daí, assim como as penitenciárias modernas. Tá certo? Então, são vários, né? Nas fábricas também, né? A produção das pessoas, né? A produção é um tempo contado, fiscalizado, né? Tempo para a pessoa parar para almoçar, para ir ao banheiro, né? Tudo isso é muito bem vigiado, tá certo? Então, ele diz assim, esse modelo persegue uma perfeição ideal do vigiado. Cada pessoa estivesse realmente nessa condição durante cada momento do tempo. Então, é uma vigilância que não abre mão de vigiar, mas que vai tentar fazer isso de uma forma econômica e de uma forma modesta, de uma forma assim, bem assim, na calada da noite, assim, assim, de forma suave, mas é perene. Certo? Então, e o projeto é inculcar vigilância. Sendo isso impossível,
A próxima coisa a ser desejada é que em todo momento, ao ver a possibilidade contrária, ele deveria pensar que está nesta condição. Então, aqui é inculcar no próprio vigiado a vigilância. Então, assim, de uma forma que ele possa não ver de forma alguma a pessoa que vigia, mas que ele tenha consciência de que a todo momento tem alguém olhando por ele. Certo? Então, esse é o modelo panóptico, né? Ter a visibilidade total das pessoas vigiadas e, ao mesmo tempo, não ser visível a pessoa que vigia. Então, é o poder e a forma máxima do dispositivo preventivo. Né? Ideia de casas penitenciárias nas quais os objetos de custódia, os homens, de custódia segura, de confinamento, de solidão, do trabalho forçado e da instrução, devem todos eles ser considerados. Então, são pessoas que são colocadas sob custódia segura, em todos os lugares, nos lugares formais. Então, essa é a carta primeira, né, que faz essa apresentação geral. Eu vou parar aqui e a gente vai continuar no próximo vídeo com a segunda carta.